Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre tireoide. Só dando um tempinho aqui para o pessoal ir entrando. Então pessoal, hoje nós vamos conversar sobre nutrientes que interferem na tireoide. Então vamos começar falando um pouquinho sobre a glândula tireoide. A glândula ela fica localizada na região do pescoço, abaixo da laringe. E essa glândula, ela é um órgão então de produção e armazenamento de hormônios. Como que funciona a glândula tireoide? Então ela contém vários folículos nela, em que vai ser secretados então no interior de cada folículo uma substância chamada de coloide. Nesse coloide a gente tem a produção então de tireoglobulina, tá? E é onde vai ser formado então os hormônios da tireoide. Devido a algumas faltas de nutrientes, algumas situações que acontecem no nosso organismo, nós vamos ter então uma deficiência, uma diminuição da produção desses hormônios. E a gente vai falar um pouquinho então a respeito de alguns nutrientes que vão interferir nessa ação hormonal. O pessoal aqui está entrando, que legal! Pessoal, com relação então, quando a gente tem uma diminuição, uma deficiência desses hormônios tireoides, o que acontece? Caracteriza-se o quadro de um hipotireoidismo. O hipotireoidismo, quando ele tem uma ação de nível imunológico, geralmente autoimune, ele é caracterizado como um hipotireoidismo primário. E temos também de causa central quando tem uma disfunção em eixo hipotalâmico, pituitário e tireoide, tá? Com relação aos sinais e sintomas que caracterizam então uma disfunção dessa tireoide. Com relação ao hipotireoidismo em si, eu até vou listar para vocês que tem muitos sinais e sintomas relacionados ao hipotireoidismo: alergias, ansiedade, síndrome do pânico, arritmias, síndrome do túnel do carpo, hipercolesterolemia, declínio cognitivo, intolerância ao frio, pés e mãos gelados, que eu sempre pergunto para os meus pacientes, constipação pode estar relacionada então a essa deficiência de hormônios tireoidianos, diminuição do interesse sexual, depressão, os olhos um pouco mais caídos, pode ser um sinais e sintomas de uma disfunção dessa tireoide, endometriose, disfunção erétil, doenças então mamárias fibróticas pode ser um dos sintomas. Vamos lá, só vou ajustar. Aí. Hipertensão, hipoglicemia, aumento do apetite, infertilidade, insônia, artralgia, tem N sinais e sintomas relacionados a essa deficiência, então, dos hormônios da tireoide. E quando a gente fala, então, nos nutrientes que estão relacionados a esses hormônios, vamos começar pelo iodo. Por que eu dei uma introduçãozinha de como é formado essa glândula? Porque nesses folículos, aonde tem esse coloide, onde vai ser secretados os hormônios, para a formação dos hormônios da tireoide, é necessário o iodo. Então, o iodo proveniente geralmente da alimentação, hoje em dia o sal iodado, o iodo que a gente consome, ele vai ser absorvido no nosso trato gastrointestinal, no intestino delgado, e 1/5 dele aproximadamente vai ser absorvido pelas nossas, pelos folículos ali, pelas células da tireoide, para se juntar com a tirosina para formar os hormônios da tireoide, no caso T3 e T4. Nesse processo do iodo, precisa ocorrer então uma oxidação, uma ativação desse iodo para que ele funcione.
E a saber, então, o que acontece? A gente precisa também do selênio. O iodo, ele é, assim, hoje em dia, com relação à ingesta do iodo, algumas pessoas já não consomem mais um sal iodado. Então, há muita controvérsia em relação a suplementar iodo ou não, tá? Com relação ao selênio, a tireoide, ela contém, então, uma grande quantidade de selênio por peso. E por que é importante o selênio? Ela vai estar associada a algumas proteínas chamadas selenoproteínas, que têm a ação nas enzimas que são selênio dependentes. E quem são? A glutationa peroxidase e a iodotirosina deiodinase, que vão fazer o quê? A transformação do T4 no T3 ativo, que é o hormônio metabolicamente ativo. Com relação a outro nutriente que é importante, o zinco. O zinco também está muito associado na conversão do T4 em T3, que regula então as enzimas desiodinases ou deiodinases, que faz essa conversão no hormônio metabolicamente ativo, que é o T3, com a síntese do hormônio também liberador da tireotropina, que é o TRH. Aonde que a gente encontra o zinco? Ele pode estar presente, então, carne vermelha, feijão, nozes, grãos integrais. Com relação ao cobre, o cobre ele é necessário para a síntese de fosfolipídios que estimulam a produção da tireotropina, através lá da nossa adenipófise, funcionando como um elemento redox também na manutenção e atividade da tireoide no metabolismo lipídico. Fontes de cobre: mariscos, vísceras, carnes, leguminosas. O ferro. Ferro é uma outra substância também extremamente importante para o funcionamento. Se a gente tem uma deficiência do ferro, eu reduzo a ação da enzima tireoperoxidase, M-dependente. Então, eu tenho uma redução na conversão do T4 em T3, que é o hormônio metabolicamente ativo. Com relação à vitamina A vitamina A é uma vitamina lipossolúvel que também está relacionada à síntese da tireoglobulina e na captação de iodo. Então, tireoglobulina presente lá no nosso coloide, lá dentro das célulazinhas da tireoide. Então, a vitamina A, ela vai afetar, então, essa síntese da tireoglobulina e na captação do iodo que nós ingerimos e que vai ser, então, associado à tirosina para formar os hormônios tireoidianos. Um outro hormônio que é interessante para regular, então, a nossa tireoide, que atua no metabolismo da tireoide, a vitamina D. Por quê? Porque ela é um imunomodulador. Em doenças como tireoidite de Hashimoto, doença de Graves, que são doenças autoimunes dessa tireoide, nós vamos ter então a presença da vitamina D como um adjuvante, algo que vai então ajudar nesse processo. Vários estudos mostrando que nessas doenças autoimunes então está relacionada com uma diminuição dos níveis de vitamina D. E vitamina D, hoje em dia a gente consegue então através da reposição de vitamina D ou através da exposição ao solar. Mas como é o caso de muitas pessoas não terem essa exposição adequada, a suplementação se faz necessária. Então, recapitulando aqui, eu acabei falando muito rápido, qualquer coisa vocês me digam aqui se eu falei um pouco rápido ou não. Mas com relação a nutrientes que agem nessa tireoide, selênio, o zinco, o cobre, a vitamina A vitamina D e o ferro, eles vão interferir nesse processo de funcionamento da tireoide. No caso da tireoide, quando há uma diminuição da produção dos seus hormônios, caracteriza-se então um hipotireoidismo. O selênio, o zinco, o ferro, quando não em concentrações adequadas, vão caracterizar então esse quadro, algumas vezes não muito bem inspecionado
às vezes a gente pede só exames de TSH para verificar como está o funcionamento da tireoide e esquece de verificar o funcionamento global desse organismo. Esquece de verificar como que tá os níveis de vitaminas e minerais nesse organismo, né? E com relação aqui na clínica, a gente consegue fazer a reposição de alguns desses minerais endovenosos, vitaminas e minerais, porque no caso da vitamina D a gente consegue fazer injetável também. Como é o caso do ferro e do zinco, em doses terapêuticas quando necessário, ele se torna muito difícil em doses terapêuticas essa suplementação via oral. Torna-se um pouco intolerante na parte gástrica, com azia, com sensação de má digestão, com estufamento, alguns sinais e sintomas ruins quando suplementados numa dose maior que a habitual, em alguns casos que se faz necessário. Então a gente consegue fazer aqui na clínica na forma endovenosa, que não tem esses desconfortos quando a gente tem através da via oral, da suplementação via oral, que é o caso do zinco e é o caso do ferro, que são bem intolerantes para algumas pessoas, né, a suplementação. Então, pessoal, com relação aos nutrientes que interferem nessa tireoide, listei estes uns, né, com relação aos minerais. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, mandem aqui para mim, para podermos elucidar, então, algum questionamento, alguma coisa que se faz necessário. Eu vou aguardar uns minutinhos aqui. Alguma dúvida, pessoal? Acho que eu acabei falando meio rápido demais, né? Conseguir entender a relação desses minerais, dessas vitaminas com o funcionamento da tireoide, o porquê que às vezes a falta de algumas delas vão interferir nesse processo, então, de formação e até na conversão na forma do hormônio metabolicamente ativo. Qual a quantidade diária de vitamina D? Depende bastante, bem individual. Geralmente a gente faz baseado nos exames laboratoriais, né? O que a gente recomenda então? Uma dose de vitamina D que fica em torno de uns 50, a gente consegue manter um metabolismo mais ativo. Então, numa dose em torno de 50 seria uma dose ideal. Mas para chegar nisso, a gente precisa então da individualidade de cada um dos exames, né? Com relação até ao ferro, pessoal, para o funcionamento da tireoide, uma ferritina acima de 130. Ferritina é o estoque, o armazenamento do ferro. Então, acima de 130 seria um nível adequado para o funcionamento da tireoide. E às vezes, para chegar nisso, a gente precisa suplementar via oral e algumas pessoas se tornam tolerantes. Então, a Carol ali está perguntando, né? Fonte desses minerais com relação ao selênio, ovos, cogumelos, castanha do Pará. A castanha do Pará no Brasil é bem conhecida. Se a gente for ver fora do Brasil, eles falam castanhas do Brasil. Então, depende muito do solo, do tipo de solo onde é cultivado o selênio, tá? Que é cultivado, então, na verdade, as castanhas e tudo mais. E alguns pescados também, como atum e sardinha, possuem o selênio. Com relação ao zinco, ostra, carne vermelha, feijão, nozes, grãos, cereais. Com relação ao cobre, mariscos, vísceras, carnes e leguminosas estão presentes nesse cenário, tá? E lembrando que o cobre, ele tem ele é reduzido na presença de ferro, então a gente não consegue suplementar junto ferro e cobre. O ferro, carne vermelha na maioria das vezes, se não nos grupos não M's, nozes, feijão. A vitamina A, óleo de fígado de bacalhau, gema de ovo, fígado, leite.
E a vitamina D que a gente consegue também exposição solar através da alimentação, óleo de fígado de bacalhau, salmão, gema de ovo, peixes, moluscos. Mais alguém aqui? Tem hipotireoidismo e uma vez me falaram que preciso minimizar a ingestão de couve pela quantidade de iodo, é verdade? Não, a gente vê que algumas das vezes é pela falta do iodo que se desenvolve o hipotireoidismo, né? Pela falta do iodo que vai alterar então essa conversão, essa produção dos hormônios metabolicamente ativos da tireoide. O que acontece? Se a gente também tem uma outra situação aqui também, no caso de uma dose muito alta de iodo, um consumo muito excessivo de iodo, eu também posso levar ao quadro de hipotireoidismo, mas que eu tenho certeza que não é o seu caso, que você não consome fontes extras de iodo. Então, por essa razão, minimizar a ingestão de couve pela quantidade de iodo, eu não acredito que seja verdade, não. Eu pensaria mais no hipotireoidismo pela falta de iodo, mas não pelo excesso aí no seu caso. Por isso que é bem individual. A gente tem que analisar várias coisas para saber, então, se esse hipotireoidismo ele pode estar vindo aí de um excesso ou não do iodo. A maioria da população a gente costuma ver, então, que pode ser até pela falta. Por isso que o iodo ele acaba sendo bem polêmico, porque ele tem que ser muito individualizado, muito pormenorizado para saber se há excesso ou falta dele. E a gente consegue, através então da clínica ou até de um iodo, a dosagem de um iodo urinário, saber se está tendo um excesso ou não. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, vou finalizar por aqui. Qualquer coisa, então, vocês podem mandar que estaremos respondendo, ok? Obrigada, gente. Até mais.